Como assim, meu Deus? Vocês estão vendendo o Motion Me, não vendo o barco. Nós estamos vendendo o Motion Me, não é pegadinha. E hoje nós vamos explicar o porquê, como e os nossos futuros planos aqui pro canal. Bem-vindos a bordo. Eu sou a Marina, esse é o Michel e nós moramos no mar. Quer embarcar na nossa casinha flutuante? Vem com a gente! Vem! O nosso querido Motion Me, que trouxe tantas alegrias, tantas experiências novas e muito aprendizado, porque a gente deu tudo da gente aqui e se dedicou demais nesse barco. Ele foi um desafio enorme, enorme, enorme. Um dos maiores desafios que a gente já teve aqui na vida a bordo foi lidar com um barco. E com certeza foi, acho que uma das maiores alegrias nossas, né? Quando a gente pôde vir de um 26 pés para um 31, foi assim uma completa mudança na nossa vida. Muito mais conforto, muito mais espaço, muito mais área para as nossas ideias despertarem e evoluírem. E a gente já cresceu demais aqui com ele, nos ensinou muita coisa e o nosso carinho assim é maior que o mundo por esse barco. Então essa está sendo uma decisão super complicada, mas vocês vão entender o porquê que a gente tomou essa decisão agora. Quando a gente saiu em busca do nosso primeiro veleiro, o Delta 26, que a gente acabou comprando, a gente tinha até ouvido falar desse barco, tinha nos oferecido, a gente não conseguiu entrar em contato com o dono. Um ano e pouco depois, as coisas voltaram sem a gente nem saber e a gente conseguiu o contato do dono só depois que a gente ligou os pontos e percebeu que era o mesmo barco que tinham nos oferecido antes da gente comprar o Delta 26. Então a nossa história com esse barco, ó, é bem antiga. E nós devemos a maior parte da nossa vida a bordo a ele, afinal nós já estamos aqui há 2 anos, aproveitamos muito e o barco é uma escola, ele nos ensinou demais. Pra quem acompanha sabe que a gente começou lá atrás do zero mesmo, do zero, e a gente encarou ele como um desafio. É claro que no meio desse processo entrou aquela coisa que ninguém contava, você sabe do que a gente tá falando, né? Entrou uma pandemia no meio dos nossos planos e isso fez uma reviravolta em tudo, mas mesmo com ela, a gente nunca deixou o barco de lado, ele sempre esteve aqui com a gente e ele enfrentou esse caos mundial assim, junto com a gente, foi o nosso melhor parceiro. Mas afinal, se a gente gosta tanto desse barco, ele trouxe tantas alegrias assim, por que a gente tá querendo vender o Motion Me? Não façam isso, não! E logo agora, né, que tá no momento de pandemia, que a gente tá super bem aqui dentro do barco, eu acho que foi um dos melhores lugares que a gente poderia estar durante todo esse caos, né? Sem dúvida, não tem melhor forma de se isolar e vocês devem estar imaginando o quanto essa decisão tá difícil também. A gente tá bem balançado porque olha que momento gostoso da gente estar aqui numa manhã de sábado, num local super tranquilo, sem se preocupar com aglomeração, sem se preocupar com contaminação e com uma paisagem linda, tranquilizante e um ventinho, uma brisa deliciosa, mas nós tomamos essa decisão, vai acontecer. E isso já vem parte do que a gente quer daqui pra frente, né? A gente pensa realmente muito para o futuro. Quando a gente comprou esse barco, na nossa cabeça era um barco abandonado, que a gente ia pegar, desmontar tudo por dentro, que nada ia ficar dentro dele, a gente ia abrir ele todo. Ia ficar só o casco, né? Essa foi a nossa ideia. E aí trazer o nosso conhecimento de design, nós dois somos designers, de projetar o barco da nossa forma, solucionando as formas com que ele se encaixasse melhor para o nosso uso, né? Exatamente, mas depois que a gente entrou pro barco, fez uma grande limpeza nele e na verdade a gente percebeu que ele estava sem uso há muito tempo. E eu acho que isso foi um aprendizado pra gente, né? Quando a gente saiu atrás, desde o início a gente queria um barco mais feinho para arrumar e a gente pensava nisso, não, um barco abandonado vai ser um barco que vai estar muito ruim. E tem uma grande diferença nisso, entre um barco que está mal utilizado e um barco que deixou de ser utilizado. No caso desse nosso barco, ele estava há anos parado numa marina. A única diferença é que ele não estava sendo usado, então ele estava muito sujo, não estava tendo limpeza, mas não quer dizer que ele estava sendo mal usado. Ele era um barco sujo e não um barco deteriorado, que foi o que a gente imaginou. Então assim, a gente fez uma ótima escolha, uma ótima compra, porque o barco ele não estava precisando ser destruído e remontado e reformado ali da raiz. A gente não precisou nenhuma madeira assim
fazer grande reforma em madeira, né, que geralmente é a primeira coisa que se deteriora no barco quando entra umidade e tudo mais. A gente não precisou fazer nada assim muito grande, foi alguns detalhes. A gente fez reformas superficiais, mas a gente decidiu manter a estrutura original do Fast 310. A gente sabe que a forma como ele foi construído faz parte da história do barco, e se ele não estava necessitando uma reforma grande realmente, de trocar tudo por dentro, as madeiras estavam firmes, a estrutura estava muito firme, então a gente quis manter o barco porque a gente sabe que para outras pessoas isso é muito valioso. Então se a gente desmontasse tudo que estava bom lá dentro para fazer do nosso jeito, a gente teria que ficar com esse barco a muito longo prazo, porque ele ia ser o barco do Michel e da Marina. Mas mesmo quando a gente comprou esse barco lá atrás, a gente sabia que ele não ia ser o nosso barco da vida inteira. A gente tá só começando, né? Então a gente sabia que era, assim como o Delta 26, a gente sabia que era um barco temporário, a gente também sabia que o Fast 310 era um barco temporário, porque a gente tem planos e a gente também sabe que a gente se conhece, que a gente muda de planos muito. Então por que a gente ia destruir algo que estava excelente para fazer algo que era a nossa cara, que não ia atender a necessidade de outras pessoas, e acabar desperdiçando uma estrutura tão boa que era o que tinha aqui nesse barco? Foi por isso que a gente mudou a nossa visão. Mas é claro que a nossa ideia não era fazer isso agora, a gente achou que a gente ia passar um pouquinho mais de tempo com o barco. Isso eram nossos planos mais pra frente, né? Vender o barco e passar pro nosso próximo projeto, que vai ser um dos maiores aqui no canal, e eu acho que o maior desafio pra gente. E a gente tá super empolgado com essa nova fase aqui das nossas vidas. Só que todo esse tempo aqui que a gente ficou no barco, estudando, trabalhando, pensando no que a gente quer mais pra frente, se planejando como a gente vai realizar essas coisas, a gente aproveitou também que o mercado tá aquecido, tem uma procura pelos barcos, e a gente decidiu que a gente precisa focar realmente nesse nosso projeto. Então a gente decidiu vender o barco para poder focar 100% da nossa atenção a esse projeto e fazer ele acontecer logo, para que assim que começar a abrir as coisas, abrir o comércio, abrir o mundo, né, a gente poder começar a partir para esse nosso novo desafio. O que acontece? A gente passou aqui dentro do barco muito mais tempo do que a gente planejava com a pandemia. A gente ficou literalmente confinado aqui dentro. E nesse meio tempo a gente teve muito espaço para pensar e desenvolver coisas, e até pensar na possibilidade de acelerar aqueles planos que a gente tinha. E é isso que está acontecendo. E enquanto a gente está aqui no barco, a gente tem algumas limitações, porque a gente tem que dar conta do próprio barco, a gente tem que dar conta do canal, e a gente tem que desenvolver esses projetos além de alguns trabalhos externos que a gente precisa para se sustentar. Então, para desenvolver esse projeto que a gente quer, a gente precisa de um pouco mais de tempo. Mas vocês vão desistir do canal e agora não vai ter mais vídeo. O que eu vou fazer da minha vida? Pelo contrário, não se preocupem com isso. Teve gente que já perguntou, viu no outro vídeo que a gente tinha falado que estava pensando na possibilidade. E aí, mas como não vai ter canal? Vai, claro que vai ter canal. Na verdade, o canal tá a 1000. A gente começou agora a postar 2 vídeos por semana, então a gente tá realmente investindo mais tempo nisso. E a gente vai trazer mais coisas. As nossas cabeças estão cheias de planos aqui. Então não se preocupem, tem muita coisa por vir. E muito provavelmente vocês vão adorar essas nossas novas ideias. Não sabemos ainda se as coisas vão dar certo e como as coisas vão evoluir. Não temos bolinha de cristal para o futuro, mas pode ser que seja muito bacana. Então já se inscreve aqui se ainda não se inscreveu, para ficar sabendo tudo que a gente vai fazer. E a gente queria, é claro, agradecer a vocês também, todos vocês que nos acompanham sempre, ou que nos acompanham de vez em quando, ou que vê um vídeo perdido aqui ou ali, ou que estão no Instagram. De qualquer forma, se você está aqui de alguma forma presente na nossa jornada, a gente é muito, muito, muito grato de ter vocês e poder dividir as nossas experiências com vocês. Vocês que nos acompanharam no projeto desse barco aqui, a gente sabe que teve várias idas e vindas, várias surpresas, muita coisa que a gente nem imaginava encontrar pelo caminho, e isso vai continuar, e tomara que com mais intensidade daqui pra frente. Então a gente quer convidar vocês para embarcar com a gente nessa nova aventura. A gente contou com o apoio de vocês quando a gente vendeu o Motion Me 1, quando a gente comprou aquela coisa
assustadora que tava no Motion Me 2 e vocês deram a maior força. E a gente sabe que vocês vão nos apoiar também agora pra gente seguir em frente e ter mais experiências da vida a bordo. E detalhe, nós não estamos desistindo da vida a bordo, não venham falar de motorhome porque não é essa a ideia. Nós vamos continuar no mar com apenas uma interferência aí no meio. Antes de colocar o barco à venda nos sites de venda de produtos náuticos e tudo mais, a gente decidiu falar aqui no canal primeiro, porque a gente tem um apego muito grande a esse barco. A gente quer que o próximo dono cuide dele tão bem como a gente cuidou, que continue utilizando esse barco. E que ele continue evoluindo e crescendo e que ele aprenda muito, né? Porque o principal desse barco, assim como o Delta também, o Delta ele já estava prontinho, não precisou de tanta reforma, mas ele nos ensinou muita coisa sobre velejar e sobre vida a bordo. Esse daqui mais ainda se é que isso é possível, né? E a gente quer alguém que também vá ter esse carinho, que também vai tirar o máximo proveito do barco, que vai fazer o barco feliz. E é por isso que a gente veio compartilhar com vocês. Se puder ser um de vocês que a gente vai passar o Motion Me, a gente vai ficar muito contente. É isso aí. Então se alguém estiver procurando um barco e acha que o Motion Me 2 é pra você, ou manda um e-mail pra gente contando a sua história, ou então pelo Instagram, pode nos mandar uma mensagem por lá. A gente vai conversando, a gente manda todo o memorial descritivo que a gente fez. A gente quer conhecer você, né? A gente quer conhecer a sua história. Então, conta quais são as suas ideias com o barco, conta pra onde você pretende ir com ele, ou se você pretende morar a bordo, ou quais são os seus sonhos e ambições, porque, o Motion Me merece, né? A gente teve a sorte de vender o Motion Me 1 para um cara super bacana, ele virou nosso amigo, o barco tá aqui pertinho, o barco já tava muito bom e ele deu um trato assim, geral no barco. Deu uma transformada no nosso Delta 26 e ele é a gente passa ali perto dele, fica namorando, continua um barco lindo, a gente sabe que ele tá sendo cuidado com carinho e que é uma pessoa que tá muito apegada pelo barco, então a gente deseja a mesma coisa aqui pro Motion Me 2. E um futuro amigo, né? Essa é uma decisão muito difícil que a gente tomou, tá com o coração apertado, mas ao mesmo tempo super empolgado com o que tá por vir, com as nossas novas ideias, novos planos, e a gente vai compartilhar tudo aqui. O mais engraçado foi a gente fazendo o memorial descritivo do barco, colocando tudo que ele tinha, descrevendo as manutenções feitas, tudo que a gente trabalhou em cima do barco, e a gente ficou, nossa, o barquinho tá tão bom, será que a gente vai vender ele mesmo? Vamos repensar essa ideia, mas vamos pensar nos planos futuros e a gente sabe que esse barco ainda vai ser muito feliz e vai trazer muita felicidade para outras pessoas. E sobre os nossos planos, bom, nós já dissemos aqui que nós queremos continuar no mar, né? Não vamos para a Terra, não vamos para outra galáxia, a ideia é continuar no mar e viajar muito e ter muitas novas experiências. Então para isso nós vamos precisar de outro barco, né? Então diz aí pra gente como você acha que deve ser o nosso próximo barco, o Motion Me 3. Então lembrando, se você tem interesse no Motion Me e se for cuidar dele com carinho, manda um e-mail pra gente, conte sobre você, a gente conta tudo que tem aqui sobre o barco e esperamos te conhecer logo em breve. Tchau, tchau! I'm so trying to move on, but you're in my way.